Um vereador foi preso hoje de manhã em Votuporanga por dirigir embriagado o carro da prefeitura. Polícia esclarece a morte do jornalista Elton Souza. Um homem foi preso e já confessou o crime. E sexta-feira é dia de agenda cultural. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Boa noite. Um vereador de São Francisco foi preso hoje de manhã em Votuporanga. De acordo com a polícia, ele dirigia embriagado o carro da prefeitura e tinha estacionado em lugar irregular. No etilômetro foi constatado o valor de 0,72 miligramas de álcool e o parlamentar confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Apesar de se negar a fazer o exame de sangue, um médico legista confirmou a embriaguez. O carro foi liberado, mas o vereador ficou detido. Para sair da cadeia, terá que pagar uma fiança que não teve o valor divulgado. E mais um acidente foi registrado no trânsito de Votuporanga. Desta vez, foi no cruzamento da Rua Colômbia com a Avenida Fortunato Targino Granja. Um caminhão bateu em uma moto. O motorista deste caminhão, de 65 anos, seguia pela Rua Colômbia e bateu com esta moto ao cruzar a Avenida Fortunato Targino Granja. De acordo com testemunhas, o motociclista de 19 anos seguia em alta velocidade no sentido bairro Centro. A moto foi apreendida por não possuir licenciamento. E de acordo com o último boletim médico divulgado pela Santa Casa de Votuporanga, um motociclista teve fratura na perna esquerda. O estado de saúde é estável. E ainda falando em acidente, esta semana um homem morreu em um capotamento no bairro Sonho Meu. Votuporanga registrou um aumento no número de acidentes graves na área urbana. O excesso de velocidade vem provocando acidentes com frequência no local, segundo os moradores do Palmeiras 2 e Sonho Meu. Na noite da última quarta-feira, o motorista deste carro perdeu o controle da direção e acabou batendo neste poste, ocasionando a sua morte. Os demais ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. Mateus foi uma das vítimas. Ele conta que o motorista estava em alta velocidade e perdeu a direção ao tentar desviar de um carro estacionado. Nós estávamos lá no Matarazzo, aí nós pedimos uma carona para ele, pensando que ele estava bom. Aí nós entramos no carro, quando passou da rua do trem ali, ele começou a correr no carro. Disse que ia fazer aqui a curva voada aqui. Aí, para ele não bater ali na traseira do carro, ele perdeu a direção, subiu ali e bateu ali e virou o carro. Dona Luzia conta que já presenciou vários acidentes e até hoje nenhuma providência foi tomada. Falta lombada. Os pessoal não respeita, passa numa maior velocidade, não respeita ninguém aqui. Estou indignado com a falta do povo não ligar para a gente. Só liga para a gente quando é campanha política, aí lembra que nós existimos. Ao contrário, eles não lembram que nós existimos aqui no bairro. Jonas é comerciante do bairro Palmeiras 2 há 10 anos. Seu estabelecimento fica na Vicinal. Ele diz que a maioria dos motoristas passa em alta velocidade e que se nada for feito, outros acidentes poderão ocorrer. Nessa curva de baixo aqui já entrou 5 motos, um Monza, um Gol e um caminhão caçamba, inclusive carregado, entendeu? Podia ter acontecido uma tragédia de verdade ali, entendeu? E pedimos, que nem eu falei para você, a gente já pedimos assim para o secretário do trânsito, na época era o Tenente Silva, veio até aqui e disse que uma lombada não seria viável por causa da curva. Mas que nem eu falei para você, eu acho que tem tipo lombada eletrônica que vai render verba para o município. Entendeu? Ele tem só querer, só fazer uma atitude, tomar atitude e fazer algo. Teve vítima fatal? Teve. Vai esperar acontecer, matar uma família inteira para tomar atitude? Acho que não, né? E a polícia esclareceu a morte do jornalista Elton Souza. Policiais de Valentim Gentil e da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga, participaram das investigações. Um homem foi preso e já confessou o crime. 15 dias após o assassinato do jornalista Elton Souza, a Polícia Civil de Valentim Gentil e a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prenderam na tarde de ontem Adriano Santos Oliveira, de 20 anos de idade.
Segundo o delegado que acompanha o caso, o suspeito confessou o crime. Houve a confissão plena do crime e, em princípio, ele disse para nós que marcou por um aplicativo da internet, por celular, um encontro entre os dois, indiciado e vítima. O indiciado, que é seguramente mais forte que a vítima e também pela questão de preparo em luta marcial, MMA, ele mobilizou e depois de alguns golpes acabou levando a inconsciência a vítima e depois, mediante tração de a própria camisa da vítima, levou à morte. Segundo a investigação, Elton teria se encontrado com o suspeito em Valentim Gentil. Eles foram até o recinto de exposições, onde após uma discussão, Adriano teria cometido o assassinato. A prisão aconteceu após a polícia apurar que objetos de Elton, furtados no dia do crime, estavam na casa de Adriano. O setor de investigação trabalhou intensamente esses quase 15 dias e chegou à conclusão de que os bens que foram subtraídos por ocasião da morte ainda estariam de posse do indiciado e da mulher. Foi pedido a decretação da prisão, concedida por 30 dias, e todos os objetos estavam em poder dos dois. O caso gerou grande comoção. Amiga de Elton há 7 anos, Leiliane ainda busca entender o que aconteceu. Bom, foi um choque, né? Eu acho que não só para os amigos, mas a gente pensa principalmente na família, né? Mas é um choque, foi um choque, e a gente ainda acho que não saiu desse estado, tanto que acho que agora não que a prisão de alguém vá trazê-lo de volta, mas traz um alívio. Ainda segundo o delegado, a investigação prossegue e não está descartada a participação de outras pessoas no assassinato. Olha, o que a polícia ainda intriga a investigação é se houve naquele ato da morte, da execução da morte, se houve a participação de uma terceira pessoa. Isso aí não é descartado e houve negativa dos dois quanto a isso, mas a polícia ainda trabalha nesse sentido, né? Um homem de 55 anos foi preso durante um patrulhamento da Força Tática no bairro Boa Vista, em Rio Preto. De acordo com informações da polícia, o suspeito foi abordado por ser suspeito de vender drogas por meio de um sistema de disque-entrega. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava dentro de um veículo quando foi abordado. Os policiais encontraram com ele um pote plástico contendo 64 pedras de crack. Uma das testemunhas que presenciaram a morte do morador de rua Bruno Alves de Campos, de 20 anos, foi ouvida em Rio Preto. De acordo com o delegado Laércio Seneviva Filho, o homem afirmou que o policial militar Alexandre Mendes atirou 4 vezes na direção do grupo e que o tiro fatal foi dado quando o Bruno já estava caído. O crime ocorreu no dia 25 do mês passado, na Praça da Liberdade, na Santa Cruz, em Rio Preto, onde vivem ao menos 20 pessoas, a maioria usuárias de droga e moradores de rua. A Prefeitura de Rio Preto notificou a Demop Participações de Votuporanga, dando 2 dias para que a empresa promova correções na ponte sobre o córrego São Pedro, que liga os bairros Santo Antônio e Cidadania, na Zona Norte. Responsável pela obra em 2012, orçada em R$1.100.000, a Demop tem que apresentar soluções para rachaduras e buracos que apareceram no local. A notificação foi feita pelo secretário Luiz Carlos Calças, no Diário Oficial do município. A FUVEST divulgou hoje uma nova lista de aprovados no vestibular 2014 para cursos de graduação na Universidade de São Paulo, a USP. A 7ª chamada também está disponível no site da FUVEST. Foram convocados 195 candidatos para 82 cursos. A matrícula presencial obrigatória deve ser feita na segunda-feira, no campus que oferece o curso.
Depois do estrago que a chuva causou na semana passada, a Prefeitura de Votuporanga estuda implantar galerias que devem solucionar o problema na rua Pasqualino Pedrazoli e em outros pontos da cidade. Este foi o cenário que a chuva da sexta-feira passada deixou. O alambrado que tinha neste campo nem existe mais. As casas mais atingidas pela enchente estão abertas. No chão ainda há destroços e parte do que a chuva levou. Toda vez que chove, os moradores da rua Pasqualino Pedrazoli passam por transtornos. Na última sexta-feira não foi diferente. Por causa da forte chuva, as 3 casas ficaram parcialmente destruídas. Na sexta-feira passada, um dos moradores afirmou que o problema acontece várias vezes. Esse muro é a terceira vez que cai, e a gente faz com recurso próprio. Aterramos aqui o quintal, 40 caminhões de teco, com recurso próprio também, tudo perdido em vão, porque a prefeitura não dá assistência pra gente. Mas agora parece que o problema vai ter solução. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, uma galeria vai ajudar que a água da chuva não volte para as casas e assim evitar que os problemas como o de sexta-feira passada voltem a se repetir. Existem ainda alguns problemas pontuais, como nós chamamos, que têm que ser resolvidos. Esse caso específico, nós já temos feito um estudo e como vai resolver. Ele será resolvido pegando a galeria que está na rua João da Cruz Oliveira e seguindo pela Avenida Pasqualino Pedrazoli e aí chegando ao córrego mais próximo, descendo antes do Açari. Além do bairro Jardim Bom Clima, outras regiões de Votuporanga que também sofrem com as chuvas devem receber galerias. A prefeitura ela tem os recursos para fazer essas obras, essas intervenções, mas muitas vezes os recursos têm que ser distribuídos para todas as áreas. Então falta no imediato alguma coisa. Então o que nós temos que fazer? Priorizar, atender. Esse atendimento tem que ser o número 1. Esse é o caso que tem que ser resolvido para que se evite acontecer novamente. Em nota, a assessoria da Prefeitura afirmou que, segundo o secretário de Obras, Valdir Petenucci, as famílias serão ressarcidas pelos prejuízos e que o Poder Executivo já está fazendo orçamento com 3 empresas e aguarda a proposta de cada uma delas. Após a aprovação, a Prefeitura fará toda a reconstrução das casas. E falando em chuva, vamos ver agora como fica o tempo neste fim de semana em Votuporanga e região. O sábado será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. No domingo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 23 e máxima de 36. Neste momento, 33 graus. E no próximo bloco tem futebol nos comentários de Edivandro Ferreira. Não saia daí, a gente volta já. E agora o assunto é o futebol. E o Edivandro Ferreira já está aqui, nosso comentarista esportivo. Edivandro, seja bem-vindo. Votuporanguense e Matonense no domingo. O que você me diz desse jogo? Boa noite, né? Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal de casa. É o jogo para sair faísca, né? Tem uma rivalidade, os dois times têm jogadores em comum e ainda tem a história da posição na tabela, né? Terceiro e quarto lugar ali, a briga 18 pontos cada um. Acho que a diferença de saldo de gol é de 3 pontos do Matonense para Votuporanguense, por isso que a Matonense está um pouco à frente. Mas é o jogo para sair faísca. Muita gente tem expectativa desse jogo. Muitos colocam a Matonense como favorito para esse campeonato. Eu até colocaria favorito pela quantidade de pessoas bem qualificadas lá, do mesmo jeito que tem pessoas bem qualificadas aqui no Votuporanguense, né? O time fez uma boa partida na quarta-feira, o pessoal deu uma animada, né? 4-1, o pessoal deu uma animada, mas o jogo lá vai ser bacana porque é a oportunidade de rever alguns ídolos, né? Como o goleiro Cairo, que tá lá, o Tauan, que é Votuporanguense, mas joga pelo Matonense. O Romário tomou cartão amarelo, alguns dizem que ele tomou cartão amarelo de propósito para não jogar contra a Alvinegra, mas é um jogo de bastante expectativa. Acho que todo mundo quer ver esse jogo. Desde o início do campeonato,
Muita gente queria ver esse duelo e agora é domingo. No último jogo, os reforços já mostraram que veio. Mostraram, né? Mostraram. Acho que foi uma excelente partida, tanto do Marcelinho quanto do Thiaguinho. O Thiaguinho dominou muito bem o meio de campo, né? Fez uma partidaça. E ali também outros jogadores se destacaram. O pessoal lá do lado, né, do Pela, lá, eu assisti o jogo de lá, o pessoal pegou muito no pé do lateral esquerdo, né? Que não conseguia subir. Mas ele era lateral. O Gustavo estava improvisado na lateral, né? E fez a estreia bem, até defensivamente ele não foi mal, não. Fez até uma boa partida ali na parte de defesa. Bola aérea, se eu não me engano, ele não perdeu nenhuma. Então mostra que tem qualidade. E agora também pode ter a estreia do Léo Carioca, que chegou, né? O Votuporanguense estava acabando o jogo, ele estava chegando na cidade. É outra estreia que pode acabar dando certo no Votuporanguense. Mas os reforços que vieram do Batatais, excelentes contratações. Você acha que com esses reforços chegando, o técnico Ricardo está montando o time com a cara dele? Tá, né? Esses jogadores estavam com ele no Batatais e agora vem para cá. Então, assim, vai ficar um time bem com o posicionamento dele, bem postado no meio de campo, com saídas rápidas. E uma coisa que o Votuporanguense não estava tendo, que era o contra-ataque. Se a gente for analisar aí, o Votuporanguense fez no mínimo 2 gols no contra-ataque. Precisa melhorar um pouco ainda, eu acho que, com todo respeito, mas eu acho que ainda precisa melhorar um pouco as laterais, né? Mas a vitória de 4-1 deu uma confiança para encarar o Matonense e para você ver, né? O Matonense perdeu em casa o último jogo 2-0 contra o Cotia, que todo mundo acha que é o cachorro morto da história, mas foi lá e matou e conseguiu 2-0. Então esse campeonato é bem equilibrado. Mas eu acho que com essas peças o professor Ricardo ele começa a dar uma característica nova para o Votuporanguense. Esse jogo, apesar de ser em Matão, vai ter transmissão pela TV, né? É, o pessoal aí vai, quem não for, né, para Matão acho que está umas 3 horas aqui. Bem. Eu tenho parentes lá, mas acho que é 2 horas ali da minha cidade, vai dar umas 3 horas. Quem não quiser enfrentar a estrada pode assistir pela Rede Vida. A Rede Vida faz ao menos um jogo, né, de cada time. Nós já tivemos o nosso jogo transmitido aqui no Plínio Marim, mas é a oportunidade de acompanhar pela Rede Vida, 10 horas da manhã. Jogão, não perca. Campeonato Paulista agora, fim de semana decisivo, né? Pro Corinthians, principalmente. Pro Corinthians, né? O torcedor corintiano deve estar um pouco apavorado, né? Porque a situação ali não é aquilo que o torcedor esperava. Mas eu, particularmente, eu aposto assim. Não é que vai ter má vontade e tudo, mas eu acho que na bola, jogando mesmo, eu não sei se o Corinthians tem uma capacidade de sair já ganhando do Penapolense. O Penapolense é um bom time, não é à toa que está fazendo uma boa campanha. Então, vamos ser sinceros. Na bola, eu não sei se o Corinthians consegue bater o Penapolense. O outro lado, né, o São Paulo, que tem que ganhar do Ituano para o Corinthians classificar, é outra situação. Eu não sei se na bola, com algumas peças que o Muricy já disse que vai poupar, eu não sei se na bola também o São Paulo vence o Ituano. Então, o torcedor está nessa, porque vai entregar, não vai entregar? Vamos com calma. Eu acho que, para ser sincero, eu acho que essa decisão vai ficar só para a última rodada. Eu acho que o Corinthians e São Paulo não conseguem, né, já definir agora. Principalmente o Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai ter bastante dificuldade para ganhar do Penapolense. Só lembrando que o Penapolense fez 4 no Santos aqui no Tenente Carriço. Por isso que eu não boto tanta fé que vai ser um jogo fácil, não. Penapolense que tem chance também. Tem chance, né? O Penapolense está praticamente classificado, né? Vamos dizer assim que, enfim, falta 2, 3 soldados aí, falta 2, né? Então, praticamente garantido. Mas é um bom time. O pessoal está treinando bem. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, né? O Santos vem fazendo uma campanha fantástica, né? Até surpreendente, né? O Santos tá tranquilo, vai jogar contra o Rio Claro, enfim. Se eu fosse o técnico Oswaldo de Oliveira, já colocava mais reservas no jogo para testar, porque depois chega numa hora de mata-mata, né? E aí você tem que ter um elenco bom, você tem que saber o que você pode repor num jogo decisivo. Então, por isso, até colocaria o elenco totalmente reserva. Já ao lado do Palmeiras, né? Palmeiras que jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, também colocaria aí, começaria a fazer novos testes já, pensando na próxima fase. Tá, joia, Edivandro, muito obrigado pela participação, Gui. Eu que agradeço, um bom final de semana para você, pessoal aí, lembrando que domingo é às 10 da manhã, lá em Matão. Tá, joia. E no próximo bloco, os detalhes da nossa agenda cultural. Não saia daí, a gente volta já.
E uma aula modelo do curso de pós-graduação em administração foi realizada ontem. O curso é uma parceria entre a Unifev e a Fundação Getúlio Vargas e começa no final deste mês. A aula foi ministrada através de uma transmissão ao vivo pelo professor projetista Dr. Hélio Arthur e teve como público-alvo pessoas interessadas em fazer a especialização. O tema foi os desafios de liderar diferentes gerações em um mesmo espaço de trabalho. Além disso, um professor executivo desenvolveu em sala de aula atividades interativas. A pós-administração é uma parceria entre a Unifev e a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. A pós-administração terá 432 horas de duração e será presencial. As aulas acontecem às quartas e quintas-feiras aqui na cidade universitária. De acordo com o pró-reitor de pós-graduação e extensão da Unifev, professor mestre Fernando Maier, o curso é voltado à realidade do mercado, compreendendo as diferentes gerações de profissionais. Esse curso pós-ADM da FGV, ele é um curso que visa o atendimento dos alunos que estão recém-formados e que essencialmente não tiveram ainda uma experiência como executivo, como um gestor de empresas. Então, coloca o aluno numa condição de discussões, de ideias, de ferramentas de gestão, para que ele possa ser um futuro gestor de uma empresa. O pró-reitor explica que o curso oferecido pela Unifev terá alguns diferenciais em relação a outras instituições. O primeiro grande diferencial que a gente tem que destacar é o fato de que nós estamos oferecendo uma pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio Vargas é conhecida mundialmente como uma das entidades educacionais preferidas pelas empresas em busca de executivos. Então nós estamos aqui formando futuros executivos. Um segundo grande diferencial da escola em oferecer esse produto é o fato desse aluno, fazendo um curso pós-ADM, depois ele poder aproveitar parte dos seus créditos para fazer um MBA, que é então a construção dessa formação, dessa nova carreira que ele vai ter. É importante também destacar que, como esse curso acontece em vários locais ao longo do Brasil ao mesmo tempo, um aluno que, por exemplo, estiver durante a semana em trabalho em outra localidade, ele pode assistir a aula, fazer provas em outro polo, sem nenhuma interrupção do seu aprendizado. Então a gente fala que tem uma mobilidade interessante em todo o Brasil. Então uma pessoa que trabalha com vendas, que costuma viajar muito, ele poderá então assistir aulas em outros locais. Para os futuros alunos, essa é uma boa oportunidade de crescer dentro da empresa e melhorar o relacionamento com os colegas de todas as faixas etárias. Para um futuro eu conseguir um MBA, um mestrado e um doutorado, eu tenho que começar, né? E esse é o curso, segundo a FGV, que é o próximo à graduação. No meu caso, foi o mais viável e que vai me dar uma bagagem melhor para fazer uma MBA no futuro. O curso de pós-graduação, ele nos proporciona um diferencial no mercado de trabalho. E é isso que a gente busca hoje, trabalhando aí na área de administração, né? Sempre se diferenciar no mercado de trabalho, conseguir novos conhecimentos também, né? Que a gente sabe que a FGV ela é referência aí no Brasil, né? Em cursos de administração. A aula de abertura acontece no próximo dia 20, a partir das 7 da noite, na cidade universitária. Já o curso tem início no dia 26. As inscrições podem ser feitas até a mesma data pelo site unifev.edu.br, repetindo, unifev.edu.br. Agora o assunto é a hanseníase, que preocupa as autoridades de saúde. Em Votuporanga, o nível de contaminação pela doença segue os números da média nacional, mas a população deve ficar atenta aos sintomas para tratar a doença que ainda gera muito preconceito. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, em que a transmissão se dá por meio de pessoas sem tratamento que eliminam o bacilo por meio das vias respiratórias. Esta técnica de enfermagem, que prefere não mostrar o rosto, está na fase final do tratamento e diz que sofreu preconceito quando foi diagnosticada com a doença. A gente às vezes tem até vergonha de falar para algumas pessoas, né? Porque eu sofri
né, preconceito dentro da onde eu trabalho, com algumas pessoas que são informadas a respeito da doença, né? Então eu tive isso. Meu filhinho não foi convidado para algumas festas de aniversário porque descobriram que a mãe tinha a doença. Assim como ela, em Votuporanga, 11 pessoas contraíram a doença em 2013. Em 2014, o número já chega a 3. Então existe uma campanha nacional para as pessoas se tocarem, procurarem lesões adormecidas, porque existe uma preocupação de baixar os nossos índices nacionais. Votuporanga está na média dos números de casos do país. A médica orienta sobre os sintomas para detectar a doença. A pessoa ou ela tem uma deformidade no nervo, se é uma manifestação de uma doença mais inicial, então geralmente é um segmento do corpo, um braço, uma perna, então ele tem nesse membro uma atrofia, uma deformidade. Câncer de mama. O projeto Mulher de Peito do governo estadual, colocado em prática pela Secretaria Municipal de Saúde, propõe cuidados com a mulher. A proposta é de que o exame entre na rotina de quem esteja na faixa de idade entre 50 e 69 anos. O câncer de mama é a primeira causa de morte de mulheres por tumor no país. Edna foi diagnosticada com a doença. Para ela, saber do câncer de mama com antecedência fez toda a diferença. Prevenção é a melhor coisa. Eu sou um caso real da prevenção, porque eu fazia os exames rotineiros todo ano e num desses anos eu descobri umas microcalcificações. Então eu descobri antes de um nódulo. Com o programa que teve início no mês passado, a mulher deverá ser submetida ao exame de mamografia a cada 2 anos, sempre no mês de aniversário. Caso sejam detectadas quaisquer alterações na mamografia ou indícios de câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento. Ele está sendo contemplado as mulheres de 50 a 69 anos de idade, facilitando o acesso dessas mulheres à unidade, realizando um rastreamento, buscando todas essas mulheres e facilitando o acesso para que seja disponibilizado a solicitação e o exame de mamografia para elas. O número de mulheres que procuram o exame é baixo em todo o estado e também em Votuporanga. Por esta razão, os casos da doença continuam aumentando. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, cerca de 53 mil casos da doença são registrados por ano no Brasil. O importante da mulher é ela se conscientizar que o câncer de mama é uma doença que, se detectada precocemente, a possibilidade de cura é altíssima e que tem que realizar o exame preventivo para estar detectando mais precocemente e tratando mais precocemente, porque ainda hoje é uma das maiores causas de mortalidade entre as mulheres. E você já decidiu qual vai ser a sua programação para o fim de semana? Ainda não? Então confira nossas dicas na Agenda Cultural. Olá! A nossa agenda cultural está recheada de opções para todos os gostos. Tem música sertaneja, evangélica, rock e também dica de cinema. Tudo isso e muito mais agora para você. Neste sábado, em Votuporanga, na Totem, tem Smirnoff Open Mix. Terão várias atrações para você curtir. Uma delas é a dupla Lex e Conrado. E a festa começa a partir das 11h29 da noite. É a mesma coisa que morrer de sede em frente ao mar. E neste domingo acontece a abertura do primeiro Circuito Cultural Paulista em Votuporanga. A primeira atração é o espetáculo teatral Estilado para Cima, do grupo da Companhia Brava de São Paulo. O evento acontece às 8h30 da noite, em frente ao Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, na Avenida dos Bancários, e a entrada é de graça. Amanhã em Fernandópolis, no Chalé Acústico, tem especial Charlie Brown Jr., com a banda Duo Music, e o show vai começar a partir da meia-noite. Que pode é se sentir bem, que pode é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que pode é se sentir bem, que pode é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também.
Neste sábado, também em Fernandópolis, no Bartô Show, tem festa com a dupla Pedro Henrique e Fernando, com o sucesso da música Varinha Mágica. O show começa a partir das 11h30 da noite. E até a meia-noite e meia, a entrada na pista feminino é de graça. E hoje em Rio Preto, na The Club, tem a apresentação do DJ Carlo Delanese. E a festa começa a partir das 11h da noite. Amanhã, no Sesc em Rio Preto, tem a apresentação da banda Vanguard. A banda folk rock apresenta o terceiro e mais recente álbum, Muito Mais Que o Amor. E o show começa às 5 da tarde e a entrada é de graça. Vamos juntos pra ver o sol nascer. O aniversário de São José do Rio Preto é na próxima quarta-feira. E a Prefeitura preparou uma programação especial de shows para a comemoração. As apresentações começam no dia 17 e seguem até o dia 19. E contam com a apresentação de Thales Roberto, Fernanda Brum e Renascer Praise, além de outras atrações. As apresentações serão no recinto de exposições. E a entrada será 1 quilo de alimento não perecível em cada dia. E a nossa dica de cinema é o filme 300, A Ascensão do Império. Após a morte do pai, Xerxes dá início a uma jornada de vingança e vai em direção à Grécia, com seu exército sendo liderado por Artemísia, enquanto os 300 espartanos liderados por Leônidas tentam combater o deus rei, e outros exércitos da Grécia se unem para uma batalha com as tropas de Artemísia no mar. E a nossa agenda cultural vai ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau! Opções não faltam, né? E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Outras notícias da região no nosso site tvunifev.com.br. Para você, um ótimo final de semana e uma boa noite.